Olá, amigos e amigas ouvintes. Eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebraus, a Rede Brasileira de Letramento em Saúde. Hoje vamos enfocar um tema super interessante e que vem despertando muitas dúvidas, que é sobre a lei da linguagem simples. E o título do nosso episódio hoje é exatamente esse: a lei da linguagem simples. O que temos a ver com isso na saúde? E para falar sobre isso, a gente tem duas convidadas hoje, tá? A Maria José Bocorni Finato e a Mônica Daiane Schneider. Então, eu vou falar um pouquinho sobre elas para vocês saberem exatamente o contexto em que elas vão discutir essa temática, tá bom? Vou começar falando da Maria José. Ela é linguista e pesquisadora sobre os temas de acessibilidade textual, linguagem simples e linguagem inclusiva. Ela trabalha com a simplificação de textos sobre temas para pessoas leigas pela ótica dos estudos da tradução intralinguística. Ela é sócia da nossa Rebraus desde 2023. Ela pesquisa materiais voltados para a educação e saúde pela via dos estudos da linguagem, da linguística computacional, dos estudos de vocabulário e das terminologias. Ela é pesquisadora do CNPq desde 2007 e recebe, então, graduandos em iniciação científica, mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos, junto ao programa de pós-graduação em letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Desde 2025, a Maria José está integrando o comitê gestor de um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia no tema do uso responsável da inteligência artificial, com sede junto à Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Inteligência Artificial Responsável para a Linguística Computacional e Tratamento e Disseminação da Informação. Se a gente for pensar na sigla, INCT, TILD e AR, com apoio do CNPq, que reúne 80 pesquisadores de diversas instituições brasileiras para avançar a pesquisa em inteligência artificial responsável aplicada à linguagem. E estar em meio a esse grupo foi consequência da simplificação de textos e conteúdos sobre temas de saúde, além de outros tipos de produções, com o apoio das inteligências artificiais, não ser mais, então, uma novidade entre nós. E vou falar um pouquinho da Mônica. A Mônica também é linguística, mas ela não só linguista, mas também é técnica de enfermagem em uma unidade básica de saúde no interior do Rio Grande do Sul. A unidade fica em Harmonia, no estado do Rio Grande do Sul, uma região tradicional de colonização germânica no estado. A Mônica, ela é mestranda em estudos da linguagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela também é filiada à Rebraus desde 2023 e participante do grupo de estudos em acessibilidade textual e terminológica, que é o GATT, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sua pesquisa investiga desafios da comunicação no atendimento pré-natal de gestantes haitianas e propõe um recurso bem concreto para tornar esse atendimento mais acessível. Então, minhas duas queridas, bem-vindas aí a essa tarde conosco. Nós estamos gravando em uma tarde de uma sexta-feira, né? Então, num período próximo ao Natal. Então, agradeço já antecipadamente a disponibilidade de vocês e bem-vindas. Aí vou começar com você, Maria José. Nunca se falou tanto sobre linguagem simples, principalmente por conta dessa lei recente, sobre a qual só se fala da proibição da linguagem neutra, que é o CUTODES, né? Então, o que é, afinal, essa lei? Se fala também em linguagem fácil e leitura fácil. Qual é a diferença entre essas coisas? Linguagem simples, linguagem neutra, linguagem fácil e acessibilidade textual com que vocês trabalham. Então, respondendo à primeira pergunta, né, sobre a linguagem simples e, enfim, o que está acontecendo, qual a diferença, né, entre linguagem simples, a linguagem neutra, né? Eu queria primeiro situar a lei, né? O que é essa lei, né? Então, essa lei, ela foi assinada em Belém, em 14 de novembro de 2025, né? Então, praticamente há um mês atrás, em relação à data de hoje, né? E ela foi assinada justo no desenvolvimento da COP30. Além do presidente que assinou essa lei, né,
ela é assinada também pela Esther Dweck, pelo Ricardo Lewandowski e pelo Jorge Messias, né? Sobre o qual também a gente tem falado bastante agora por conta das indicações, né? A Esther Dweck, ela é ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Ela é da área da economia, trabalha na Federal do Rio de Janeiro, já foi atuante no Ministério da Cidadania e dos Direitos, né? Direitos Humanos. Então, a gente tem o presidente da República, uma pessoa que atua na área de gestão e direitos humanos e 2 juristas, né? Pessoas especializadas enfim, na legislação, embora eles não produzam leis, né, eles são especializados na aplicação de leis. Então, a ideia desta lei, né, que é assinada agora em novembro de 2025, no meio da COP, né, é estabelecer uma política nacional de comunicação em termos acessíveis. É a Política Nacional de Linguagem Simples. Só que esta lei, ela não nasceu agora, assim, de repente, né? Ela é, na verdade, estabelecida como um projeto desde 2023. E as leis no nosso país, né, elas nascem como projetos de lei. E esses projetos vão sendo discutidos, reelaborados, negociados por várias comissões, até que chega no momento, né, a partir de uma série de acordos entre os políticos que são eleitos para fazer essas discussões sobre as leis e estabelecer essas leis, né? Então, se chega a um texto final, né, que é considerado pronto e vai ser apreciado lá na Câmara e no Senado, e aí, então, fechado o texto, ele segue para a Presidência da República aprovar, assinar, ou, e, se for o caso, se entender, sobretudo por conta de alguma restrição jurídica da lei, né? Isso é feito não pelo pessoal da Câmara e do Senado, mas por pessoas que representam o Judiciário, né? Então, se pode suprimir algo, né? Ou modificar alguma coisa que se acha que talvez não esteja muito bem nessa fase final. Mas ao longo de todo esse processo, desde 2023, essa lei foi sendo discutida, mexida, arrumada, algumas coisas foram incluídas, outras coisas voltaram, em todo um processo, né? Então, Helena, né, ter uma lei, qualquer lei no nosso país, e no caso, esta lei que vai tratar sobre o uso de linguagem simples e não tem o foco principal de dizer, olha, não pode usar todes, como em geral a gente foi vendo na mídia, né? É um processo bem lento e custoso. E o texto da lei, né, que a gente vai ter lá nos finalmente, ele é sempre fruto de disputas, de discussões, né? E eu comparo, né, o texto da lei que a gente tem, mais ou menos ao final da novela da Odete Roitman. Não sei se vocês acompanharam a nova versão do Vale Tudo, né? Vocês acompanharam a novela? Uhum. Acompanharam? Então, muita gente falou assim, que esse final, esse jeito que a novela ficou, né? Não foi legal, né? E muita gente disse assim, que na primeira versão, né? A mocinha da história, que era a Raquel, era uma mocinha tradicional. Na nova versão, a mocinha tinha o patrocínio de uma grande empresa de refrigerantes. E muito se falou que o final acabou sendo aquilo que os patrocinadores, os grandes patrocinadores daquela novela, acabaram estabelecendo que o que seria o melhor final, e não tanto que o público talvez entendesse que fosse o mais coerente ou o mais lógico para o final da novela, uma novela de grande repercussão. Então eu posso dizer o seguinte, esta lei, ela é meio que o final da novela, ela acaba sendo aquilo que se consegue a partir de uma série de pressões, né? Então, quando a gente tem uma lei que vai tratar sobre uso de linguagem simples, sobre melhorias da comunicação entre órgãos públicos e o cidadão, isso que a gente tem ali
é o melhor possível que se conseguiu em meio a um monte de embates, né? Mas aí, né, a gente vai se questionar, tá, mas afinal, o que é que tem dentro dessa lei? Por que ela está causando tanta polêmica? Ela está causando mais polêmica pela proibição de se usar essas formas inclusivas de gênero, né? Não usar todes, né? Para dar um exemplo básico, né? Muito mais por conta desse ponto, que é um ponto que foi acrescentado ao projeto original, do que pelos outros elementos tantos que a lei estabelece, né? Então, né, tem uma série de elementos, né, que vão muito além de a gente dizer boa tarde a todos e todes nesta lei. Só que esses elementos parece que não causaram assim tanto interesse, né? Mas antes de tudo isso, né, vamos pensar no seguinte: se eu digo para vocês aqui, né, uma frase, uma instrução, né? Se você usa o medicamento X, evite dirigir ou operar máquinas. O que vocês pensam nessa frase? O que tu pensa, Helena? O que tu pensa, Mônica? Se você usa o medicamento X, evite dirigir ou operar máquinas. Qual é a informação que tu tem aí? Ó, eu estou dizendo, se tu usa um medicamento do tipo X, evite dirigir ou operar máquinas. Eu tenho uma informação aqui, dita desse modo, evite dirigir, né? Agora, vamos pensar num outro jeito de dizer isso. Se você usa o medicamento X, você não deve dirigir ou operar máquinas, Ah, tá, eu entendi o que você estava perguntando, entendi. né? Então, Uma coisa mais dirigida, mais é, clara, né. mas assim, olha só, eu estou dizendo, se você usa o medicamento X, evite dirigir. Mas eu posso dizer assim, se você usa o medicamento X, você não deve dirigir, tá? Então, no primeiro caso, o evite, a gente fica pensando assim, eu evito, mas não estou sendo proibida de usar, de dirigir, né? É como se fosse um conselho, né? Se você usa tal medicamento, evite dirigir ou operar máquinas. No outro caso, quando eu digo, se você usa o medicamento X, você não deve dirigir. Tá vendo? Uma coisa, quando eu digo assim, evite tal coisa, é diferente de dizer não faça, sendo assim mais enfática, né? E por que eu estou falando isso? Por conta do texto da lei, né? Por quê? Muitas pessoas falam da lei, mas não leram a lei. E é muito importante, né, que as pessoas queiram se dar ao trabalho de ler as leis. Eu sei que ler uma lei é difícil, não é fácil ler uma lei. Uma lei é um texto complexo. Mas todo mundo fala, por exemplo, da Lei Maria da Penha, né? Agora, no combate ao feminicídio. Quantas pessoas já abriram a Lei Maria da Penha? Já, tentaram ver o que está escrito ali, né? É direito do cidadão acessar a lei, inclusive se diz juridicamente que ninguém pode negar a existência ou desconhecimento de uma lei. Então, a gente se relacionar com as leis é uma coisa importante, né? Por que eu perguntei para vocês da diferença entre eu dizer evite dirigir ou você não deve dirigir, né? Vocês podem ver que num caso fica uma coisa um pouco mais leve, vamos dizer assim, né? Evite quer dizer, bom, eu vou fazer o máximo possível para não fazer isso. Agora, quando eu digo você não deve dirigir, ó, não vai dirigir porque vai dar um problema se você está usando esse medicamento, né? Então, num caso eu estou sendo, digamos, mais leve e no outro caso eu estou sendo bem mais enfática. E o que essa lei diz, afinal de contas, né? Essa lei, ela vai colocar coisas que as pessoas, que ela sugere, coisas que ela coloca como princípios, né? E coloca coisas que ela diz que são
obrigatoriedades, né? Então, lá no artigo 5º da lei, né, tem 18 itens que uma pessoa que vai escrever um texto em linguagem simples deve obedecer. Deve obedecer. Significa que eu vou ter que fazer, certo? Só que cada um desses itens tem comandos diferentes. Tá? Por exemplo, diz ali que a gente tem que fazer frases em ordem direta, que a gente tem que fazer frases curtas, que a gente tem que fazer uma ideia por parágrafo, que a gente tem que usar palavras comuns, que sejam mais fáceis de entender, né? E lá diz assim: evite usar palavras estrangeiras, né? Redigir frases preferencialmente na voz ativa e não na voz passiva. Evitar frases intercaladas. Evitar o uso de substantivos. Evitar tal e tal coisa. Evitar palavras imprecisas. Só que, quando chega lá naquele coisa lá da linguagem inclusiva, né? Se diz ali, olha, não use essas formas. E o texto da lei é bem enfático nisso, né? Agora, evitar alguma coisa não quer dizer, nesse caso, que eu estou sendo obrigada a fazer isso 100%, né? Então, evitar o uso de substantivo, evitar frases intercaladas, evitar redundância e palavras desnecessárias. Então, é uma lei que tem obrigatoriedades algumas e coisas que ela coloca como indicativos para as pessoas fazer, mas não em forma absoluta, né? Como evitar dirigir ou você não deve, né? Por quê? Porque de alguma maneira as pessoas sabem, né? Minimamente, mesmo não sendo linguistas, né? Que estabelecer leis para comportamentos linguísticos é uma coisa bem complicada, né? Então, e tem coisas que a lei diz assim, olha, testar com o público-alvo se a mensagem está sendo compreensível, né? Então, vê que aqui não é testar se possível, é testar, tem que testar com o público-alvo se aquela informação está sendo compreensível, né? Aí, no caso quando a gente vai se comunicar com povos originários e comunidades indígenas, a lei diz assim, quando a comunicação se destinar a essas comunidades, além da versão em língua portuguesa, né, que é a língua oficial do Brasil, português do Brasil, deverá ser publicada sempre que possível a versão na língua dos destinatários, que são os povos originários. Mas estão vendo assim, é sempre que possível. Então, é uma lei que tem umas coisas que são assim bem categóricas e outras coisas que parecem ser meio optativas, né? Qual foi a grande gritaria? A grande gritaria das pessoas em geral é que parece às vezes, né, um pouco tudo assim meio fluido, e só o que é obrigatório é essa propriedade de não usar essas novas formas de inclusão, né? Que cá entre nós, né, não vai ter grandes efeitos, porque as pessoas vão continuar usando essas formas para se comunicar como acharem que devem, né? Ah, mas está proibido, não posso mais usar todos e todas na comunicação oficial. Quem é que vai fiscalizar? Qual vai ser a multa? Isso agora vai ser um crime? A lei estabelece isso? Né? Então, o que a gente tem? Né? Uma lei que estabelece o quê? Né? Que os órgãos públicos usem linguagem simples para se comunicar com a população. Né? E essa lei diz o que é linguagem simples. Linguagem simples é um conjunto de técnicas para transmitir a informação de modo claro para as pessoas. E um dos objetivos é que a pessoa que recebe a comunicação, sobretudo no formato escrito, mas pode ser ouvida essa informação em português, que ela consiga encontrar com facilidade, compreender ali a informação e utilizar as informações divulgadas, né? Então, vejam só, a lei acabou sendo reduzida, né, a esta
a este elemento categórico, que é de não usar essas formas inclusivas, né? E não se falou sobre, olha, isso aqui, olha, evitar imprecisão, né? Usar uma linguagem acessível para as pessoas com deficiência, né? Então, a lei é uma lei que, na minha visão, é o melhor possível que a gente conseguiu fazer, e a gente considerando eu sendo representada pelos políticos encarregados e pelo Poder Executivo e as pessoas do Judiciário que lá estão, né? Só que, é claro, a gente pode fazer um monte de, nós linguistas, né? Podemos fazer um monte de críticas. Essa lei, ela teve origem já lá desde 2019 por obra da deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, e ela foi sendo discutida, trabalhada, negociada, até que foi esta versão a que os nossos representantes eleitos para isso decidiram que seria a melhor forma, né? E aí, o veto. Mas o presidente Lula vetou uma coisa. O presidente Lula vetou um artigo dessa lei, um trecho, que obrigava os órgãos públicos a definir um servidor para fazer o tratamento das informações em linguagem simples. E por que houve esse veto? Eu lembro de novo, quem assinou a lei não foi somente o presidente, a gente tem 2 juristas juntos, e não são juristas de pouco conhecimento. E o que eles consideraram? Que aquilo que estava ali, estabelecer um servidor para ser o responsável pela informação da em linguagem simples daquele órgão, vamos supor, uma prefeitura. Aí eu tenho que ter um servidor daquela prefeitura que vai cuidar disso. E aí, então, o veto foi justificado assim. É inconstitucional porque a administração pública só pode funcionar conforme as suas regras. Então, não é o presidente da República que vai dizer como é que vai funcionar isso na prefeitura, no governo do estado, né? Ou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por conta da nossa autonomia administrativa, né? Então, alguém falou desse veto? Não, falaram só da proibição de usar essa linguagem inclusiva. Então, tem coisas, né, que são muito positivas, né? Por exemplo, redigir o nome completo de um órgão antes da sigla, né? Então, eu tenho lá a sigla ABNT. Muitas pessoas não sabem o que quer dizer ABNT. Muitas pessoas não sabem o que é DPOC, né, da área da saúde, né? Que é doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, antes de usar a sigla DPOC, eu tenho que explicar essa sigla de modo completo. Isso está lá nessa lei, né? E é uma das obrigatoriedades, não é optativo. Diz assim, redigir o nome completo antes das siglas, né? Organizar o texto em forma esquemática, né? E sempre que couber, ó, aí tem mais um optativo, usar listas, tabelas e imagens, né? Organizar o texto de modo que o que é mais importante venha primeiro, né? Mas só o que se falou é a obrigatoriedade de não usar as novas formas de flexão e gênero, né? Então, é claro que esses elementos, eles são abertos a críticas, né? Então, esse ponto eu acho importante da gente colocar, né? Da gente deixar isso claro para as pessoas, né? Então, vamos olhar a lei. Você já leu a lei, né? Então, muitas pessoas falam do que aconteceu, mas não abriram o texto da lei, né? E claro, isso vai acabar fazendo uma redução, né? Nesse todo, né? Então, vamos ler, é nosso direito, né? Ler essa lei, né? E do jeito que tá, parece assim que é melhor a gente nem tentar, que nem bula de medicamento, que é melhor não ler. Muitas pessoas dizem que é bom a gente nem tentar ler bula de medicamento.
Mas, assim, em linhas gerais, era isso que eu tinha para falar. A linguagem neutra, lembrando, é esse tipo de linguagem que busca não marcar, né, os gêneros dos interlocutores. Mas não está dito isso ali, né? Não está dito assim, não usar essas flexão de gênero, formas e números, gênero e número, né? Tem novas maneiras de marcar plural no português, né? Não tem, né? Então, a questão são esses todes, amigues, né? É isso que está se falando ali, que não se deve fazer. Mas a lei é muito mais do que isso, é muito mais do que essa linguagem neutra. E a linguagem fácil, já para terminar o que eu estou falando, não é a mesma coisa que a linguagem simples. A linguagem fácil é aquela linguagem especialmente configurada para atender necessidades especiais de determinados grupos. Tá? Então, por exemplo, uma pessoa que tem dislexia, para que ela entenda melhor o conteúdo, eu preciso apresentar a informação de um determinado formato. Uma pessoa que tem autismo, para ela receber a informação, para ela compreender a informação, ela vai precisar de uma outra técnica de apresentação dessa informação, que é chamada linguagem fácil. Então, a gente tem linguagem neutra, né, que a gente pode dizer se concorda ou não com isso, mas a lei está dizendo que não se deve usar, mas não fala linguagem neutra, fala novas formas de flexão de gênero, né? A lei não fala da linguagem fácil, mas a norma da ABNT fala, e em seguida a gente vai falar sobre ela. Então, linguagem simples é uma técnica, e a lei diz isso, bem claro. É uma técnica para fazer o texto funcionar melhor. Né? Isso é raso? Pode ser simples, mas foi o que foi possível. É. Quando a gente vê uma coisa pronta, a gente sempre acha que foi muito fácil, né, mas não é. Até porque tem muito nicho político no meio que acaba querendo dar uma contribuição e nem sempre a contribuição vira um conjunto de coisas. Às vezes ficam as coisas separadas reunidas e não um único texto, né. E a É população no importante. meio sem entender, né, amigos e amigues e amigas, né? Caros amigos, caras amigas e caros amigues, se a gente quiser usar essa linguagem neutra, né? Eu não vou receber nenhuma multa se eu quiser aqui falando com vocês usar essas formas. Mas tem no fim a gente recebe uma enxurrada de informações que é mediada por uma série de interesses políticos, como eu falei lá dos patrocinadores, né? Mas, enfim, é um jogo de negociações. Uma lei é um jogo de negociações. É, e quanto mais a gente conhecer, quanto mais a gente ler, mais as coisas podem mudar, né. Você pode fazer mudanças nas leis, né, mas enquanto a gente se mantém à parte, como se não tivesse nada a ver com isso, a coisa vai Exatamente. ficando por muitos e muitos anos, muitas vezes sem mudança, né. E aí Exatamente. você citou agora há pouco a ABNT, e qual é a relação então entre essa lei e a norma da ABNT sobre linguagem simples? Afinal, a ideia de usar linguagem simples ou fácil de entender, ela é boa ou ela é ruim? Na minha perspectiva e na perspectiva da BNT, isso é muito importante e é bom isso, né? Aí tem uma crítica muito grande, sobretudo por parte, mais adiante a gente vai falar das nossas associações de linguística, né, do Brasil. A BNT, qual é o papel da BNT, né? Associação Brasileira de Normas Técnicas. A lei diz que a linguagem simples é uma técnica. Sendo uma técnica, tem a ver com a BNT, né? Não é isso? A BNT diz que a linguagem simples é um tipo de comunicação que tem um determinado tipo de formato. O que faz a BNT? Ela produz normas técnicas. A linguagem simples, para a BNT, é uma técnica. E o que a BNT faz? Ela pega uma série de normas de todos os tipos, normas técnicas de todos os tipos, e ela
faz com que essas normas sejam brasileiras, ou ela cria normas brasileiras específicas. Tá? Vou dar um exemplo. A ABNT tem uma norma sobre como se deve fazer um azulejo do tipo X. Ela também tem normas para dizer como é que a gente tem que formatar os textos, como é que a gente faz referência bibliográfica, por exemplo. Mas veja, né, que hoje, na área da referência bibliográfica, por exemplo, a gente que está no ambiente acadêmico, universitário, que tem que escrever tese, dissertação, artigo, capítulo, né? A gente sabe que tem as normas de referência bibliográfica da BNT e as normas APA Vancouver, por exemplo. E que cada revista vai escolher quais normas vai usar. No Brasil se usam as normas de formatação da BNT, mas tem revistas internacionais publicadas no Brasil que estão usando outras normas. Né? Então, é uma questão de escolha. Né? As normas da ABNT, por exemplo, para fazer referência bibliográfica, não são iguais às normas que são usadas em Portugal, que seguem um outro padrão. Né? E a ABNT, ela tem 2 compromissos. Tratar as técnicas e os padrões em conformidade com o que se faz em nível global, internacional. E essas normas globais internacionais, por exemplo, para a produção dos azulejos, elas são estabelecidas na ISO. Eu brinco que a ISO é a ONU das associações de normas técnicas de todos os países. Então, a ISO congrega representantes de todos os países e estabelece uma norma que tem essa ideia de ser global, de validade global. E essa norma ela é estabelecida em que língua? Em inglês. Aí, cada uma das associações de normas técnicas de cada um dos países que fazem parte da ISO, que é essa ONU, né, tem o poder de nacionalizar essas normas. Mas esse poder nunca vai poder distorcer, digamos, o espírito principal da norma internacional. Né? Então, a gente tem uma norma internacional de linguagem simples, estabelecida na ISO. E essa norma, ela foi, entre aspas, nacionalizada aqui no Brasil, que não fez o texto idêntico, por exemplo, ao que foi feito em Portugal. Né? Só que lá, se a gente abrir a norma, a primeira coisa que diz assim, lá na norma da BNT sobre linguagem simples é: temos o compromisso em estar de acordo com a norma internacional. Né? Aí lá na norma internacional diz assim que a gente não deve usar a voz passiva, que é melhor usar a voz ativa. Né? E lá está dito, por quê? Porque se eu disser João foi morto por Pedro, não é a mesma coisa que eu dizer que foi o Pedro que matou o João. Tá? Porque lá naquele nível internacional se entende que seria mais fácil que eu dissesse primeiro quem faz a coisa e quem recebe essa ação, né? Então, claro que a norma internacional, ela tem a sua condição, o seu jeito de ser, né? E a norma brasileira, ela tenta nacionalizar, né? De modo que essa norma brasileira sobre linguagem simples tenha que ficar bem alinhada com a norma estrangeira, em inglês, que tem alcance global, né? Mas ela não vai conseguir fazer isso de modo 100%, né? Então, o que eu tenho? Eu tenho um produto, uma norma técnica é um produto, né? E ela é técnica. Aí as pessoas, o problema dessa coisa é que é uma norma técnica. É a mesma coisa que eu dizer, o problema dessa água é que ela é molhada. Ora, se é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que entende a linguagem simples como uma técnica, vamos deixar a ABNT ser técnica, né? E tentar padronizar as coisas. Claro que a gente sabe que uma coisa que vale para o inglês não necessariamente vale 100% para o português do Brasil. Por isso que a norma nacionalizada em Portugal ficou diferente da norma nacionalizada no Brasil. E a gente sabe, né? A gente acompanhou as discussões, eu acompanhei,
a Helena, que está aqui, acompanhou algumas reuniões dessa comissão, que tem sempre uma pessoa dizendo, mas isso não vai ficar em desacordo com a norma internacional, isso a gente não pode fazer, isso tem que deixar assim, né? Então, mas isso é um compromisso da BNT, né? Então, o texto, né, da norma da BNT sobre linguagem simples, né, que se diz assim, a lei ficou muito presa na norma da BNT, que pega aquelas coisas lá, não use tal, não faça tal coisa, né, use substantivo em vez de verbo, isso está muito claro lá, né? A gente tem que entender que é um compromisso da Associação Brasileira de Normas Técnicas fazer isso. É o princípio, e ela coloca em votação, ela convida diferentes pessoas para participar daquelas discussões. Mas o norte principal é isso. A linguagem simples é uma técnica e tem princípios e parâmetros, né? Então, olha só, é uma norma técnica. É uma norma técnica. Ela tem coisas que a gente pode dizer assim, serve bem para fabricar azulejo, mas talvez não sirva muito bem para escrever um texto em linguagem simples, sempre em qualquer lugar. Mas tem coisas, aliás, gente, essa norma da BNT está aberta para uso público, a gente não precisa pagar para acessar. Então, que nem a lei. Essa lei, ela está lá no site do Senado e qualquer pessoa tem acesso à lei, pode lê-la, né? Essa norma da BNT, diferente de outras tantas, que para a gente ler a gente tem que pagar, como a norma dos azulejos, essa está aberta. Está aberta por pressão do pessoal da área da linguagem fácil. A linguagem fácil, lembrando, que é aquela linguagem configurada para pessoas com necessidades especiais. Não, mas isso é uma coisa de utilidade pública, não dá para só ter acesso a essa norma quem puder pagar por ela. E a BNT fez isso. A BNT deixou essa norma para uso público, tá? Mas, voltando à norma, olha só, tem lá uma norma técnica, como qualquer uma, cheia de itens e coisinhas, diferente do texto da lei, que também tem lá 18 itens, né? Que a gente tem que seguir, alguns obrigatórios, outros opcionais, né? Tem lá, item 5.3 dessa norma da BNT, os leitores devem conseguir entender com facilidade o que encontram, né? Eles leem o texto e devem conseguir encontrar a informação. E aí tem lá o item H, gente, olha só, diz assim, utilizar uma linguagem culturalmente relevante. Considere quais palavras seriam utilizadas pelo público de acordo com a sua idade, etnia, religião e outras características. Isso não é absolutamente maravilhoso? Isso não é ótimo, né? Isso é muito importante. Mas aí vocês vão dizer, tá dito ali para fazer, mas como é que se faz? Não diz como fazer. Não, porque o dizer como fazer corresponde a outros conhecimentos, né? A norma técnica dos azulejos não dá a receita para a gente de como produzir o azulejo. Essa norma técnica sobre linguagem simples também não nos dá uma receita, ela vai nos dar princípios e orientações gerais, né? Aí, nesse quesito, né, usar as palavras que o público, no meu texto, de acordo com a sua idade, com a sua etnia, com a sua religião e outras características. Como é que eu vou fazer isso? Eu como linguista, posso dizer para vocês que existe uma coisa chamada Atlas Linguístico do Brasil, o ALIB. E ali, nesse Atlas Linguístico, a gente tem um mapa que é feito há décadas no nosso país, com financiamento público, que diz quais as palavras que as pessoas costumam usar mais em tal região e em outras, né? Vou dar um exemplo aqui para nós da área da saúde, né? No caso da informação sobre diabetes, por exemplo, vamos pensar em pessoas 60 a mais que vivem no interior de Sergipe. Para essas pessoas, a palavra urinar não faz parte do repertório. E isso está lá no Atlas Linguístico. Eu não estou inventando para vocês. Essas pessoas foram entrevistadas para se compor esse Atlas Linguístico. O que se usa mais numa região, né? Aqui a gente, no sul, em Porto Alegre, onde eu estou, quando a gente vai na padaria, a gente vai comprar cacetinho. A gente não vai comprar pão francês, né?
E nessa região, por exemplo, a gente sabe que as pessoas não usam urinar. Lembrando, informação sobre diabetes para pessoas mais velhas no interior de Sergipe. A norma diz: considere usar as palavras que seriam as mais utilizadas pelo público que vai receber a informação, de acordo com a sua idade, etnia, religião e outros elementos. Aí, nesse caso, em vez de usar urinar, se eu usar mijar, ai, é feio usar mijar. Não estou julgando se é feio ou bonito. Estou dizendo para vocês, com base em evidência científica, em trabalho linguístico, que esse grupo ali vai usar mijar e não urinar. Então, se eu quiser me comunicar de uma maneira mais fácil, de uma maneira que se entenda melhor, por exemplo, a gente tem um trabalho fantástico, que depois, se vocês quiserem, eu passo o link para colocar aqui, né, nesse podcast, né? Tem um vídeo fantástico que se chama Entendendo Diabetes com Palavras Simples. E nesse vídeo, né, que é produto de uma tese de doutorado da Silvânia Santana, lá do programa de pós-graduação em letras da Universidade Federal do Sergipe, orientada pelo professor Sandro Marengo, com orientação da professora Liliane Pires, da área de pós-graduação em Ciências da Nutrição, da Universidade Federal do Sergipe, está escrito assim: se você tiver muita vontade de mijar toda hora, isso não está só escrito, mas está falado num vídeo educativo. Se você tiver muita moleza no corpo, se você tiver problema nas vistas, você deve fazer ginástica todo dia. Não está se fazendo atividade física, está dizendo para as pessoas fazerem ginástica. Por que eles estão usando ginástica? Porque aquela população, naquela faixa etária, usa ginástica e não atividade física. Ah, o senhor tem que fazer atividade física. O que é atividade física? Ah, é ginástica, né? Então, eu vou escolher as palavras e eu vou escolher, inclusive, as metáforas que as pessoas usam naquela região quando elas vão falar de doença, por exemplo. Esse vídeo usa a metáfora do corpo casa e diz assim: a diabetes mora com você, mas quem manda na casa é você, né? Então, vejam só, a norma da ABNT, ela estabelece isso. Ah, mas é a norma da ABNT tem esse defeito, porque ela está muito colada na língua inglesa. Bom, mas estar colada na língua inglesa é um defeito de nascença da norma, né? Ah, por que não pode adaptar melhor? Porque a ABNT não permite, porque ela tem esse compromisso de ficar o mais parecida possível com aquela norma que foi estabelecida em inglês, né? Então, tem coisas boas e tem coisas que não são boas, né, nessa discussão, tanto no texto da lei quanto na norma da ABNT. É outra coisa para a gente ler, né? A gente tem que ler, principalmente os nossos ouvintes aqui. É interessante que conheçam a lei, quem ainda não leu em detalhes, e é interessante que leiam também as normas, né, da linguagem simples, né? Eh, sim, aí você disse que tem a polêmica, né? O que está acontecendo aí? Pensando na Abralim, que é a Associação Brasileira de Linguística, e a ALAB, que é a Associação Brasileira de Linguística Aplicada. Está tendo essa polêmica? Por que que cada associação de linguistas fala ou defende coisas tão diferentes sobre o que trouxe esta lei? Tem pontos aí, colocados a favor ou contra a lei que são em comum nessas associações? Bom, sim, Helena e colegas, ouvintes, sejam da área da saúde, né? Vou falar principalmente para quem é da área da saúde, não é da área da linguística, né? Primeiro, a linguística é o estudo científico da linguagem e ela trata de descrever usos e padrões de funcionamento das línguas, né? Então, eu já tenho tentado me esforçar assim. A linguística é um estudo científico e ela tem esse papel descritivo. A gente, como linguista, descreve o que acontece. Em geral, as pessoas dizem que o linguista é a pessoa que diz o que é certo e o que é errado. Não, isso quem faz é o gramático. O linguista, ele descreve como é que as pessoas falam, como é que as pessoas escrevem, como é que as pessoas compreendem, né?
Então, esta é a nossa ciência, né? Que ela ainda pode dizer assim, olha, segundo esse padrão de certo e errado, né? Eu tenho que, quando eu digo houveram muitos problemas, isso é um erro. Isso é um erro do ponto de vista da gramática padronizada, né? Do que é certo e o que é errado. Houveram muitos problemas. A gente não deve, inclusive, se escrever houveram no concurso público, isso conta como erro, certo? É erro. Agora, eu como linguista, o que eu faço? Eu tento explicar por que as pessoas, mesmo sabendo que isso não é certo do ponto de vista da gramática, falam houveram, escrevem houveram. Aí eu, como linguista, vou explicar, olha, eu tenho uma regra que diz que o certo é isso, mas parece que as pessoas, essa regra não faz muito sentido para elas dentro da cabeça delas, porque elas continuam escrevendo e falando esse erro, houveram, né? Então, é isso que um linguista faz, tá? Então, se a gente entender que a linguística é um estudo científico dos fenômenos da língua, seja falada, escrita, e ela é descritiva e não julgadora, a gente vai tratar de todos os usos, né? E a linguística, ela não é só uma linguística, né? Então, a gente tem várias linguísticas. Então, por isso que a gente fala até em estudos da linguagem, mais do que em linguística, né? Só para dar um exemplo, eu tenho a psicolinguística, que junta os estudos da linguagem com os estudos da psicologia. Eu tenho a sociolinguística, que junta os estudos de sociologia com a linguística. Por exemplo, o atlas linguístico, esse que eu falei, que tem todo esse retrato de quais palavras e quais grupos sociais usam esta palavra. Quem é que usa cacetinho? Quem é que usa pão francês? Quem é que usa bolo? Quem é que usa cuca? Né? Isso é feito na sociolinguística. Tem a linguística histórica também, que vai mostrar como é que a língua vai se modificando com o passar do tempo, né? Como é que tem palavras que hoje os jovens não entendem, só pessoas mais velhas sabem o que é, né? Como é que aquela palavra começou, como é que ela chegou no português, como é que ela foi se transformando. Isso é a linguística histórica. Então, a linguística é muitas linguísticas. E essas duas associações, né, a ALAB e a Abralin, uma é mais velha, a Abralin, Associação Brasileira de Linguística, ela foi fundada em 1969, né? Ela é mais antiga. E ela inclui coisas e estudos da linguística em geral. Então, tem linguística histórica, tem vários ramos da linguística estão ali. E tem a linguística teórica, em que a gente se questiona, né, teoricamente sobre um determinado fenômeno, né? Mas o que será que leva as pessoas a usar houveram em vez de houve, né? E aí eu vou para a teoria. Será que tem uma explicação, digamos, neurológica ou cognitiva para esse tipo de uso, que vai cada vez ficando mais massivo, né? Então, isso é a linguística teórica. Então, a Abralin trabalha com a linguística aplicada, que é essa linguística voltada para a solução de alguns problemas bem concretos e imediatos, né? Com contextos bem específicos, e a linguística teórica, né, que tem a ver com toda essa teorização. Na informática também a gente tem informática teórica e informática aplicada, né? Pois então, a ALAB, que é a Associação de Linguística Aplicada do Brasil, ela é bem mais jovem, ela foi fundada em 1990. E essa ALAB, ela é mais focada em a linguagem em uso, as práticas de linguagem em contextos específicos, lugares, sociedades, e tem a ver com ensino, aprendizagem de línguas, tradução, bilinguismo, política linguística, questões sociais, como, por exemplo, raça, resistência em práticas de discurso, por exemplo, né? Quando a gente, digamos, é proibido de falar alguma coisa, né? Por uma lei ou por uma política, né? E a gente ainda assim resiste. Por exemplo,
Helena falou que a Mônica, que vai falar na sequência, trabalha numa região de cultura e colonização alemã. Vocês, não sei se vocês lembram, já ouviram falar que lá no período da Segunda Guerra, aqui, né, tinha uma lei que proibia que as pessoas falassem e conversassem em alemão, em italiano e em japonês. E as pessoas que fossem encontradas falando ou distribuindo textos escritos nessas línguas eram presas. Era proibido falar essas línguas. As pessoas tinham que se esconder para falar as suas línguas. Imagine uma pessoa, né, como a Mônica, por exemplo, né, que desde criança fala alemão em casa, porque ela é da colônia alemã, né, ou uma pessoa da colônia japonesa, que está sendo proibida, tem que se esconder. Então, a linguística aplicada vai tratar disso, né? Como é que as pessoas enfrentam contatos de línguas, proibições e coisas desse tipo. Então, a Lab é bem mais, digamos assim, prática, né? E a Abralin, ela inclui a prática, mas também a teorização. E o que acontece? A Abralin, ela diz que, né, que está acompanhando na sua manifestação, que ela está acompanhando essa lei desde a época que essa lei era um projeto de lei, lá em 2019, né? E que a Abralin, ela acha que é fundamental que os governos tenham formas de comunicação acessível, clara e efetiva com a cidadania, né? Aí o que a Abralin vai dizer? Olha, a gente não concorda com esse negócio de não usar voz passiva, a gente não concorda que tem que usar verbo em vez de substantivo, ao contrário, tem que usar substantivo e não pode usar verbo. Então, tem 18 pontos lá na lei. E a Abralin diz, olha, a gente não concorda com isso aqui. Em alguns momentos, né, a Abralin diz assim, tá, mas não dá para não usar a voz passiva nunca, né? Só que, claro, a lei, em alguns momentos, ela deixa isso meio fluido, né? Então, usar palavras fáceis de entender. Onde é que estão as palavras fáceis de entender? Como é que eu sei o que é fácil de entender para a Helena, ou para a Mônica, ou para o meu marido, ou para o meu filho, né? Ou para a minha vizinha, ou lá no interior de Sergipe, para as pessoas que têm diabetes, né? Então, a Abralin foi bastante incisiva, disse que essas técnicas, principalmente a número 12, a 13 e a 14, que tem a ver com não usar verbos e usar substantivos, não usar voz passiva, e ainda agora não lembro qual é o outro item, diz que isso é arbitrário e não tem base científica. E é verdade. É verdade. Tem casos que eu preciso usar voz passiva. Tem casos que eu não vou usar o verbo ou substantivo, né? Então, a Abralin disse, não dá para obrigar as pessoas a usar a voz ativa sempre. Não dá para obrigar as pessoas a não usar a frase intercalada, porque às vezes eu preciso fazer uma explicação. E a explicação pode ser feita por meio de uma frase intercalada, né? Não dá para proibir as pessoas que não podem usar verbo, que é melhor usar substantivo. Então, a Abralin diz, ó, isso aí não dá. E a Abralin ainda é mais enfática e diz assim, esse negócio de o gênero inclusivo é uma palhaçada, gente. Claro que não está assim nesses termos, eu estou dizendo, né? E a Abralin diz, que bom que vetaram aquele artigo 7º, que tinha que ter um servidor para cuidar disso, para ser o fiscal, se estavam não fazendo essas coisas, né? Então, a Abralin foi muito, muito assim, incisiva. E, além disso, disse, essa lei está colada no raio da norma da BNT. Para não falar assim também, raio da norma da BNT. É o meu jeito aqui de falar, né? Então, mas o que a Alab fez, né? O que a Alab disse? A Alab também disse, olha, a gente acha que no todo é positivo essa lei. A gente acha que esse negócio de evitar a linguagem neutra também é uma bobagem, né? A gente também concorda com esse negócio de ter um funcionário para ser o fiscal, né? Da linguagem simples, se está simples ou não no órgão, também não dá, né? Não dá para ter um funcionário que ele é que decide se está certo ou está errado, né?
como se fosse um gramático que diz o que está certo e o que está errado. Isso não cabe ao funcionário. A LAB, ela começa falando, né, da positividade da lei, que é importante, que a lei coloca coisas importantes, né, que tem os seus acertos e os seus erros, né. Então, a Abralin, que acompanhou, né, esta lei desde a época que ela era um projeto de lei, antes dela nascer, né, foi lá e se manifestou e disse: olha, existem perfis sociolinguísticos diferentes no nosso país e ninguém está falando isso na lei. As práticas de comunicação vão ser complexas, como eu dei o exemplo ali para vocês da gente conversar sobre diabetes com pessoas idosas no interior de Sergipe, né? Seja por fala ou por texto, ou por vídeo, ou por cartilha, né? Então, uma associação, né, diz assim que falta uma base científica sólida, né, que não houve, que quem publicou a lei, quem negociou a lei, meio que desprezou essa base científica, né, e várias pessoas se manifestaram. Houve até um livro que foi entregue lá em nome da Abralin, dos políticos envolvidos, né? Mas, claro, a gente sabe que tem um monte de interesses nisso. E as duas associações de linguística, cada uma tem o seu foco específico, né? A LAB está muito focada em questões bem concretas e bem aplicadas, por isso linguística aplicada, né? E a Abralin está focada nessa visão mais ampla dos estudos da linguagem, em todo o seu âmbito, tanto que ela diz assim, esqueceram dos elementos sociolinguísticos, né? Então, são tons diferentes, né? Mas, de novo, eu acho que falta, né, é aqui a minha visão pessoal, falta esse melhor diálogo entre o linguista e as pessoas que não estão na área da linguística, né? Se eu disser que o principal defeito de uma norma técnica é que ela é técnica, a gente não vai a lugar nenhum. Se eu disser que o principal defeito de uma lei é que ela não tem um embasamento linguístico, também a gente não vai a lugar nenhum, né? Por quê? Eu vou esperar que a Lei Maria da Penha tenha que embasamento. Ela é uma lei, certo? E, como disse a Helena, né, a gente tem que poder falar sobre leis, a gente tem que poder falar sobre normas técnicas, né? E eu acho que isso é o importante, né? Eu fiquei muito feliz desta oportunidade que a gente está tendo pela Rede Brasileira de Letramento em Saúde, da gente poder falar sobre isso, da gente poder discutir. Ninguém é dono da verdade. Então, a verdade da Alab não é a mesma verdade da Abralin. O que eu entendo que seja mais adequado não é necessariamente o que a Helena entende que seja mais adequado em diferentes situações. E está tudo bem, né? A gente consegue, no plano das ideias, conversar, dialogar, refletir, né? E talvez a gente possa pensar melhor sobre o que é uma lei, como é que nasce uma lei, por que a lei fica desse jeito e não do outro, né? Voltando ao passado, né? Eu também estudo a história da linguagem médica, né? Vocês já ouviram falar da lei para inglês ver, aquela lei que proibiu o tráfico de escravizados no Brasil? Era uma lei completamente inócua, porque ela não estabelecia punição para nada, só dizia assim, precisamos diminuir o tráfico de escravizados. Mas era só isso, por isso que ela foi chamada de lei para inglês ver, né? Então, o que adianta eu ter uma lei que estabelece uma coisa, mas não regra bem, de modo bem objetivo aquilo, né? Então, eu tenho lá uma norma que diz que as bulas de medicamentos têm que ter aquelas questões, né? Como funciona esse medicamento? Aquelas perguntas, elas estão estabelecidas em regras, certo? Tem que ser aquela pergunta. Como funciona esse medicamento? E tem que ser escrita assim a pergunta. Agora, a resposta não tá regrada, não tem uma norma para a resposta. Não tem em nenhum lugar escrito que essa resposta tem que ser em linguagem simples. Então, vocês já tentaram ler uma bula de medicamento? Vocês
entenderam o que está escrito ali. Quem produz o medicamento diz assim, a gente não está fazendo nada de errado, a gente está seguindo a lei do Brasil sobre as bulas de medicamentos, né? Então, a gente faz o que a lei estabelece como obrigação. Agora, aquilo ali que não está obrigado, eu não sou obrigada a fazer. E eu não fazendo, não quer dizer que eu estou cometendo um crime, né? Então, assim, em linhas gerais, né, eu acho que era isso. É muita coisa para pensar, Maria José, muita mesmo. E eu vou querer sim que você nos dê o link porque foi um exemplo extremamente interessante esse do diabetes no Sergipe. Eu acho que vale a pena, porque as pessoas podem refletir para outras situações também, né. As palavras, feias, que na verdade não são feias para aquela cultura, né, são feias para outras culturas, né. Naquele Aí é grupo lá, interessante. né, de pessoas idosas, né, esse vídeo educativo foi feito justamente aproveitando o vocabulário que aquele grupo utiliza, né. E isso é o que está estabelecido lá na norma da BNT, né. Então, pode ser feio para ti ou para mim, mas para aquelas pessoas é absolutamente normal dizer mijar em vez de urinar. É, e é assim, engraçado, a gente às vezes fica pensando: "Vamos fazer culturalmente adequado", e aí a gente não sabe também fazer culturalmente adequado, porque a gente não sabe fazer esse tipo de respeito, né. Então é interessante essa sua reflexão. Mas você falou agora há pouco do letramento, e aí eu vou para essa outra pergunta para você. Como é que ficam os desafios então, para a promoção do letramento em saúde com essa lei que apareceu? Quer dizer, como é que vocês seguem trabalhando com acessibilidade textual no grupo de vocês? Agora que você está trabalhando inclusive no grupo de inteligência artificial, os recursos de inteligência artificial, como é que fica no meio disso tudo? Né, então como é que você pensa nisso em relação ao uso responsável da própria IA? É. Ó, agora aqui no momento tem um monte de cachorro brigando na minha rua, espero que o barulho do cachorro A não gente consegue ouvir você com o é. cachorro e tudo. Bom, assim, Helena, colegas, amigos, né, eu posso dizer para vocês que a gente na nossa universidade, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, aqui bem ao sul, a gente segue trabalhando, né, a gente segue trabalhando com linguagem simples, a gente não demoniza a linguagem simples, como algumas pessoas fazem. A gente entende que a linguagem simples, como técnica, ela tem a sua utilidade, a sua importância, inclusive histórica, né? Ah, é uma técnica? É uma técnica. Qual é o problema de ser uma técnica? Para a BNT é assim que ela é tratada, mas há também um movimento social da linguagem simples. Então a gente continua trabalhando com linguagem simples, mas não é o nosso único insumo a linguagem simples. A gente sempre trabalha de modo crítico com essas técnicas, com essas diretivas, por exemplo, não pode usar a voz passiva, mas eu preciso usar a voz passiva. Não pode usar metáfora, como essa do corpo casa, né? Tem que usar tal coisa ou tal coisa não pode ser usada, né? Então, a gente segue trabalhando com isso, a gente trabalha com isso desde 2010, gente. Desde antes de ser modinha, a gente trabalha com isso, né? Como é que a gente faz adequação cultural? Quais são por exemplo, o Atlas Linguístico do Brasil. 99% das pessoas não sabe que existe um Atlas Linguístico do Brasil, nem sabe o que é isso, né? Mas a gente que é linguista, a gente tem a obrigação de saber, né? Então, quando diz, vamos fazer adaptação cultural, eu digo, legal, vou me socorrer dos estudos de sociolinguística, vou me socorrer dos atlas linguísticos dos estudos do estado da arte. Por que eu uso residir e não uso morar, né? Então, tem essa ciência toda por trás. Então, a gente continua trabalhando com esse embasamento científico, né? Mas sempre de um modo crítico, levando em conta diferentes necessidades, diferentes diálogos. Por exemplo, uma pessoa que é autista, se eu usar o verbo no imperativo, faça, dobre, comece, isso vai gerar mais estresse para a pessoa autista. Mas tem que usar o imperativo. Diminua o volume, né? Abra a tampa. Para essa pessoa, eu preciso usar abrir a tampa, em vez de abra a tampa. Mas
De onde é que tu tirou isso? Tu ouve vozes? Não, a gente não ouve vozes, gente. A gente está usando o estado da arte dos estudos de linguística, né? Para dizer, olha, nesse caso não dá para usar um imperativo, que vai ser mais um estressor para a pessoa. Vamos usar essa forma e não outra, né? Então, a gente segue trabalhando com isso, né? Sempre tentando pensar nas diferentes necessidades e diferentes perfis, e agora na sequência a Mônica vai falar sobre as gestantes haitianas, por exemplo, né? Então, que é um público específico, tal como o público de pessoas idosas lá do interior do Sergipe, que tem alto índice de diabetes, que já tem isso lá, digamos assim, sacramentado, já tem o diagnóstico de diabetes, já tem que estar fazendo o tratamento para diabetes, tá? Então, a gente tem que levar isso em conta, né? E não é simplesmente uma questão de caridade ou de solidariedade, é uma questão de cidadania. Isso é uma questão de cidadania via linguagem, né? Então a gente segue trabalhando nessa linha, né? E aí, aproveitando, né, a gente faz uma conexão e cada vez mais com o pessoal da área da linguagem fácil e da leitura fácil, que é essa técnica de configurar a informação de acordo com as necessidades de determinados públicos usuários. A pessoa disléxica, a pessoa autista, a pessoa que sofreu um AVC, a pessoa bem mais idosa, a pessoa que não sabe ler e escrever, a pessoa que está chegando e fala uma língua estrangeira e ainda não sabe falar bem português, né? Então, a gente tem trabalhado com isso. E com relação à IA, né, eu acho ótimo poder falar disso, porque muitas pessoas dizem assim, que agora vocês não têm quase mais trabalho, né, Maria José? É só vocês entram lá na inteligência artificial, chat GPT, Gemini, seja qual for, e coloca o texto e pede para ele simplificar e está ótimo. Não está ótimo. Não está ótimo. Porque esses modelos são modelos automáticos. Vocês se lembram quando a gente começou a usar tradutor automático do inglês para o português? Tradução automática? É a mesma lógica de pegar um texto complicado e transformar ele num texto mais simples. Eu posso confiar em alguma parte, porque esses modelos estão cada vez melhores, tá? Mas se eu não tiver um uso responsável dessa informação, né, eu corro o risco de ter sérios problemas. Então, eu não posso confiar numa IA para dar instruções de conduta medicamentosa, cegamente. Aí tá lá, tem que tomar o medicamento X. Ou a IA esqueceu de dizer que aquele medicamento não pode ser guardado na porta da geladeira. Ou que não pode, aquele medicamento não pode ser congelado. Ou que aquele medicamento não pode ser utilizado junto com substâncias alcoólicas. Não é uma questão de não querer, é uma questão de não poder jamais misturar aquele medicamento com uma outra substância. De não poder congelar aquele medicamento, isso é proibido. Queima o medicamento praticamente, né? Então, a gente tem que cada vez mais, em todos os níveis, e por isso que eu acho importante falar desse Instituto Nacional de Uso Responsável da IA no nosso país, que tem mais de 80 pessoas e tem linguistas também, como eu, né? Que a gente tem que estar muito alerta para não deixar que essas ferramentas, que esses sistemas façam as coisas sem a nossa participação, tá? É um risco muito grande, tá? Em qualquer situação, usar IA para ensino, para informação e para simplificação. É claro que a gente aproveita a IA. A IA economiza um monte do nosso trabalho, tá? E aí eu tenho mais tempo para fazer o trabalho humano, né? O trabalho realmente inteligente, naturalmente inteligente das pessoas, né? Então, é isso que a gente tem feito, né? A gente continua trabalhando, né, na universidade pública, com recursos públicos e pensando em tornar público tudo que a gente faz. A gente não vende nenhum tipo de curso, nem de produto. A gente tem feito
sempre materiais e produtos para acesso público e gratuito das pessoas que precisam. Por quê? Porque a gente produz esses recursos com recurso público, né? Então, é nesse sentido que a gente tem trabalhado. E essa lei, eu acho que ela é uma coisa que nos ajuda, ela nos ajuda nesses pontos positivos da lei, não só porque está proibindo o uso de todes. Exatamente. E assim, o que você alardeia em relação a fazer um recurso público para o público, usar um recurso público para produzir uma coisa boa para o público, e gratuito, é um uso ético também, né, Maria José? Porque nós temos os recursos, então nós temos que realmente passar, eh, ser éticos, né, em relação a quem merece esses recursos, que são as pessoas que nos financiam em última instância, né. Isso é importante. Mas você sabe que a IA, ela me apavora um pouco às vezes. Por exemplo, o meu marido produziu um livro de causos e lembranças, pequenininho, um livreto. E aí eu fiz as figuras das páginas que não estavam, preenchidas. Quando sobrava pelo menos meia página, eu pedi para a IA fazer uma imagem em bico de pena similar ao texto. E ela conseguiu fazer a maior parte das vezes, e eu dei umas instruções adicionais e foi. Então é uma coisa que foi confiável ali naquele momento, né. Não vai ficar perfeito, não é uma coisa acadêmica, mas tudo bem. Agora, por exemplo, hoje eu estava precisando de um poema, e eu fui na inteligência artificial e pedi para ele o poema. Ele me deu um poema de Olavo Bilac, com o título e o conteúdo, que não é do Olavo Bilac, nem o título e nem o conteúdo. Aí eu peguei e escrevi para a inteligência artificial: "Escuta, você está me dizendo que isso aqui é o hino à vida. Eu já olhei em outras fontes e diz que hino à vida não faz parte da produção literária de Olavo Bilac". Aí ele responde: "Ah, você tem razão, ainda bem que você me alertou, eu cometi um erro. Realmente ele não tem essa publicação". Mas você já imaginou se eu aceito? Porque acaba assim, você fala assim: "Bom, se eu estou na inteligência artificial, é melhor do que eu ir simplesmente no Google perguntar, né". Mas não foi, né, não foi porque veio errado. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Isso aí foi uma coisa simples, que não vai fazer diferença no mundo, mas quando você pedir para fazer um texto numa linguagem simples ou numa linguagem fácil, de repente ele vai cometer muitos erros que não serão vistos por quem não é linguista, muitas vezes, não é isso? E nesse aspecto, Helena, né, todas essas inteligências artificiais colocam um alerta, lá embaixo tem um alerta: "Olha, não nos responsabilizamos se isso está perfeito, ou se isso não tem erros", né. Então, eu estou usando uma coisa que não toma responsabilidade. Por isso que o nosso grupo lá da IA responsável, essa IA não tem responsabilidade nenhuma, tá lá embaixo, é por sua conta e risco, né. E claro que eu sei que uma erra mais, outra erra menos, mas todas elas está escrito, a gente não é responsável, a responsabilidade é sua sobre isso. Eu mesmo já pedi para a IA dizer quais eram os meus últimos artigos, que eu publiquei entre 2024 e 2025. E tem artigos lá que a IA inventou. E aí a mesma coisa, eu disse: "Essa informação está equivocada". E a IA me respondeu: "Muito obrigado, vou colocar a informação correta", né. Mas só que lá embaixo diz que a responsabilidade é minha, né. Por isso IA responsável. Então, se eu sou um tradutor e eu traduzi uma norma específica sobre combate a incêndio, além de eu te vender a minha tradução, eu estou vendendo a minha responsabilidade. Por isso que é caro. Por isso que eu vou te cobrar caro. Porque se der qualquer coisa errada com aquele texto, eu tenho a responsabilidade, certo? Agora a IA não tem responsabilidade nenhuma, né? Então, a gente tem que pensar sobre o que é responsabilidade, né? O que nos cabe nesse latifúndio, afinal, né? Então, tem muita gente
usando essas ferramentas sem saber de onde elas veio, sem saber que tem isso escrito lá embaixo, né? Não é nossa responsabilidade. Então vejam só, né? Eu estou aqui fazendo um trabalho e eu escrevo lá embaixo, não é minha responsabilidade se está bem certo ou não. Como assim não é tua responsabilidade se está bem certo ou não? Tu está me dizendo, então, uma coisa que tu não sabe se está bem certo ou não? É isso? Né? É isso que está lá em letrinhas miúdas, né? Então, por isso que a gente fala em IA responsável. Por isso que a gente tem esse núcleo enorme hoje, né? De pessoas tentando fazer as pessoas pararem para pensar um pouco sobre isso, né? Afinal, de quem é a responsabilidade? O que essas empresas estão nos vendendo com essas ferramentas? E essa panaceia, né? Então, que geram e imitam vozes, né? Que fazem coisas para o bem e fazem coisas para o mal. De quem é a responsabilidade? É delas ou é nossa, né? Então, acho que é isso que a gente tem que pensar, né? Realmente a IA faz coisas que a gente não imaginava que ela faria, né? Que ela poderia fazer, né? Mas e a responsabilidade disso, desse fazer? Tá onde, com quem, né? Então, acho que a gente tem que pensar bastante nisso. Refletir, refletir. Ainda bem que tem grupo trabalhando com isso agora, porque nós realmente usamos a IA para facilitar a nossa vida, mas de repente nós não estamos mais colocando a IA a nosso serviço, nós é que estamos ao serviço da IA. Então a Exato, gente tem que tomar bastante cuidado, porque ela é boa, ela está aí, mas ela vai fazer as coisas de acordo com o que nós queremos, e nós temos que saber avaliar isso, né? Não é questão de aceitar o que vem como certo, nem sempre é. Até porque, além dela dizer que não tem responsabilidade, esses aspectos éticos ela não tem. Os legais ela até diz que não pode dizer porque é proibido por lei, mas os éticos ela não tem, né? A gente exatamente. precisa realmente trabalhar muito nessa linha. Muito legal, viu? O papo está muito bom. Vou deixar você beber água agora, né? Você falou até agora, vou passar E para a agora Mônica, a Mônica. Mônica, né? A Mônica que está aqui, né, gente? Olha só, fazendo um trabalho voltado para comunicação com gestantes haitianas, gente. A gente tem que conhecer esse trabalho. Vamos lá, Mônica. É isso aí. Vamos lá, Mônica. Mônica, nós falamos até agora na linguagem simples e a lei, né? Então, na tua visão, essa nova lei pode influenciar a forma como os materiais de saúde são produzidos, encaminhados aos estabelecimentos de saúde e adotados pelos profissionais e também pela gestão? De que maneira que isso daí vai poder aparecer na prática? Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, Helena, de poder participar desse podcast e ter a oportunidade de falar um pouco sobre a minha pesquisa junto com a minha querida orientadora Maria José, para esse público ouvinte da Rebraus. Então, respondendo a tua pergunta, eu acredito que a nova lei da linguagem simples, dentro dos seus, como a Maria José comentou, né, das suas coisas boas e ruins que se pode, então, tirar dela, né, ela pode ter um impacto importante nos materiais que chegam aos serviços de saúde. Eu, inclusive, analisei alguns materiais de pré-natal que chegam na unidade de saúde e a maior parte não é acessível. Eles têm uma densidade textual muito grande, um texto mal organizado, não intuitivo, termos técnicos sem explicação. Então, quando a lei propõe que sejam produzidos textos, né, mais simples, sejam mais acessíveis, isso pode influenciar a forma como esses materiais são elaborados antes de chegarem para nós. Mas o que eu observo também é que existem materiais e recursos simplificados para atendimento da população no serviço de saúde, inclusive pensados para o público migrante. Tem, inclusive, uma nota técnica do Ministério da Saúde, publicada no ano passado, com orientações para gestores e profissionais de saúde da atenção primária para o acolhimento e atendimento de imigrantes. E essa nota técnica, ela não é de conhecimento da maioria dos profissionais e nem dos gestores. E ela orienta, inclusive, a elaboração de materiais acessíveis bilíngues, né, ou multilingües para essa população. Além disso, tem materiais muito bons que foram feitos pela Organização Internacional para as Migrações, da Agência da ONU do Brasil, assim como elaborados por outras instituições. Mas o que eu percebo é que esses recursos,
eles não chegam no serviço de saúde, ali onde eles deveriam realmente estar sendo utilizados. Os profissionais, os gestores nem sabem que eles existem, ou às vezes, então, nem buscam, né, saber da existência deles. O que acontece é que esses materiais ficam ali num acervo digital, eles existem de fato, há todo um esforço para sua produção, mas eles não são utilizados. Por isso, eu acho que tem uma grande lacuna entre o que está sendo produzido e o que está sendo colocado em prática. Então, acho que essa lei ela tem o potencial de se tornar muito favorável para a produção desses materiais, mas, além disso, para a conscientização de que o uso de materiais simplificados e acessíveis ele é necessário. Mas, como eu ressaltei, né, tem que rever essa questão de logística, de como esses materiais vão realmente chegar no seu uso prático mesmo, e reforçar a conscientização da importância do uso desses materiais. E também tem que se levar em consideração que cada unidade tem um público, um contexto, demandas específicas. Então, além das técnicas de linguagem simples, não é só isso, né? A gente precisa de materiais que façam sentido para quem realmente vai usar eles. E por isso é preciso que as equipes possam planejar e adaptar os materiais à sua realidade. É exatamente isso aí mesmo que eu estou aqui pensando agora que você está falando. Eu tenho que realmente colocar a meia-culpa aqui, porque eu também não sabia dessa nota técnica. Você vê, a gente pensa que a gente acompanha tudo porque está na área da saúde, que está sabendo de tudo que está saindo, né? Mas não é assim, né? O mundo está tão vasto, as notícias estão tão pululando aqui na nossa cabeça, na nossa frente, que por mais que você queira saber das coisas que estão aparecendo, você não sabe. Você vê, já está com um ano, né? Você falou que é do ano passado, né? Eu, por exemplo, não sabia, né? Então é um problemão. Então, Mas vamos lá, inclusive, se então. eu não fizesse a pesquisa, talvez eu também não teria conhecimento. Eu tenho conhecimento porque eu pesquiso sobre isso, né? Então, mas eu até cheguei a levar nota técnica para colegas e, eu não sabia que tinha. Então, é bem isso mesmo. Além de mim que não sabe, eu já estava ficando com um complexo aqui. Mas, Mônica, é exatamente isso que eu ia falar. Você se despertou para isso. Então, o que é esse recurso aí que você imaginou aí associado aí ao teu mestrado? Por que especificamente gestantes haitianas? Eu levei até um susto quando a Maria José falou comigo, porque assim, eu não sabia que nós tínhamos tantas haitianas aqui, né? Assim, bom, mesmo que não tenha muitas, é um direito que elas têm de ser atendidas, né? Mas assim, mas como é que alguém pensa em gestante haitiana? Tá aí um negócio super interessante para a gente explorar aqui no podcast, né? Então, o que te fez perceber que tinha um problema de comunicação que merecia ser pesquisado ali, Mônica? Eu trabalho há quase 6 anos, então, nessa unidade básica de saúde de Harmonia, no interior do Rio Grande do Sul. E eu, além de atuar nessa cidade, eu resido nessa cidade, e nos últimos anos a gente tem recebido um grande número de imigrantes haitianos. Então, especificamente haitianos. E eu percebo que a dificuldade na inclusão e no acolhimento dessa população ela se dá em todas as esferas da sociedade, né? Mas isso, para mim, tem se evidenciado mais no atendimento em saúde, que é a minha atuação. Então, desde o momento que esse imigrante chega lá na recepção da unidade para fazer o cadastro, quando ele vai procurar atendimento na triagem, no atendimento médico, no atendimento de enfermagem, é muito complicado. Por causa dessa diferença de idiomas, mas também por questões culturais. E a comunicação, muitas vezes, ela é mediada por intérpretes informais, familiares, amigos, às vezes até desconhecidos, visto que a gente não tem disponibilidade na região de intérpretes formais que possam atuar nessas demandas. Inclusive, eu já presenciei crianças atuando como intérpretes de familiares para entender condições de saúde, para saciar essas demandas ali. E a interpretação nesses casos não tem como ser precisa, ela não é nem é adequada e não garante eficiência. E então é muito difícil estabelecer uma comunicação eficiente com esse público, o que consequentemente leva ao adoecimento da população, a não adesão aos tratamentos e também a falta de vínculo e confiança com a unidade, que é muito importante. E uma demanda, então, pode falar, Pro. Eu só queria marcar para vocês, né,
que os haitianos, no geral, as pessoas pensam que todos eles falam francês, mas na verdade poucos falam francês, né? A maioria usa uma língua que se chama crioulo haitiano. E o que é essa língua, né? A gente, como linguista, estuda as línguas, né? Como eu falei, né? É uma mistura de línguas africanas, de línguas locais e tem um pouco de francês misturado, né? E falar uma língua não significa que as pessoas sabem ler algo escrito nessa língua, tá? Então, tem populações que falam muito bem, se comunicam muito bem, mas não sabem escrever naquela língua. Então, ainda que eu me esforce de escrever naquela língua que a pessoa está usando, a pessoa pode receber o material escrito e aquilo não fazer sentido nenhum para ela, né? Então, no caso das populações indígenas do Brasil, isso aconteceu muito, porque se levava uma coisa escrita numa língua indígena, por exemplo, Kayapó, Guarani, e os usuários não conseguiam entender o que estava escrito ali, né? Então, todas essas questões, né, na comunicação com as gestantes haitianas, não é, Mônica? Estão envolvidas, né? E o básico, né, que elas não sabem português, como a gente sabe, como o enfermeiro sabe, como o médico sabe, como o porteiro ali da unidade de saúde que está ali, né, fazendo a segurança dos trabalhadores, ele também não tem a ideia, né, daquela língua. Então, as pessoas que vão buscar a unidade de saúde também têm essa dificuldade no acolhimento, por motivos óbvios, né? Elas não sabem o português e a gente também não entende a língua que essas pessoas estão usando. Desculpa, Mônica, É pode complicado. continuar. E se fosse Complicado, né, Mônica? se É fosse complicado. fácil, Helena, não era para a Muito Mônica fazer. Pode continuar, por Mas favor. foi muito bem pontuado agora. Eu vou falar um pouco mais, né, dessa questão da língua em si, como isso é um desafio. Mas continuando, uma demanda, então, dentre todas as demandas que se pode ter no atendimento de imigrantes, né, uma que era muito significativa era de gestantes haitianas que buscavam realizar o pré-natal lá. Em questão de número também, né? Então, o que eu observei, escutei de relatos de colegas, por exemplo, eram faltas das consultas de pré-natal, muitas não vêm no horário. Então, por que elas não vinham no horário? Será que elas não entendiam que tinha que vir naquele horário, sabe? Então, eram várias questões atreladas a isso. Então, a gente teve casos de gestante que descobriu HIV durante a gestação, que não aderiu ao tratamento. Essa mulher, inclusive, veio a óbito por conta de complicações da AIDS 1 mês após o nascimento da filha. Então, são muitas complicações puérperas, então, que vêm depois do parto, né? A gente observa que elas não realizam troca de curativo, elas não entendem a importância de fazer essa troca de curativo, pode levar, inclusive, a infecções, puérperas que não entendem a orientação de retirada de pontos, elas não sabem que dia tem que vir para retirar esses pontos. Então, muitas vezes procedimentos, né, que podem ser que são de rotina, podem se tornar dolorosos e desconfortáveis. Então, entendo que muitas dessas questões poderiam ser atenuadas ou até mesmo resolvidas com uma comunicação mais adequada. E por isso, então, em meio a toda essa demanda, quando eu estava na licenciatura em letras, então eu busquei unir as duas áreas, né, da saúde e da linguagem, para pensar em como tornar essa comunicação de pré-natal de gestantes haitianas mais acessível. Foi daí que iniciou meu problema de pesquisa. Eu fiz, na época, entrevistas com profissionais de saúde, uma enfermeira e uma médica que atuam no atendimento de pré-natal na unidade, assim como com 2 mulheres haitianas que realizaram pré-natal lá. E, inclusive, as entrevistas elas tiveram participação de intérpretes informais para fazer essa mediação. Também eu analisei materiais de apoio, né, como eu comentei anteriormente, que eram utilizados durante as consultas de pré-natal, materiais elaborados pelo governo para poder realmente identificar as dificuldades tanto dos profissionais quanto das gestantes e demandas linguísticas
e terminológicas também, dos termos técnicos desse atendimento. E, tendo feito essa análise, eu cheguei à conclusão de que o ideal seria começar por um glossário, justamente pela grande quantidade dessas terminologias, né, palavras complexas que ocorrem durante o atendimento e que geram bastante dificuldade na comunicação. Então, seria um recurso que poderia servir como um alicerce, uma base dessa comunicação. E você criou. Isso. Pronto. Aí é isso que eu ia perguntar agora. Como é que foi esse processo dessa criação aí? Então, esse glossário, ele é um glossário bilíngue, então não é francês, é crioulo, haitiano, português. Ele é simplificado, então, e ilustrado também. Então, como se deu esse processo? Eu levantei, né, as demandas linguísticas, tecnológicas. Então, tendo feito esse levantamento, eu dividi essas palavras, esses termos em categorias. Então, como pré-concepção, sintomas, tratamento, complicações pós-parto. Então, em várias categorias. Então, os verbetes desse glossário ficariam divididos dentro dessas categorias, e cada verbete teria uma página de espaço. Ele foi pensado em ter um formato de calendário de mesa, porque assim ele ia ficar mais palpável, mais acessível ali durante o momento da consulta. Além disso, eu pensei que se fosse necessário editar ou incluir uma nova página, não seria preciso reimprimir todo o material. Então, isso ajuda na questão de custos e também o meio ambiente, se a gente for pensar, né, em sustentabilidade. E em cada página, o verbete em crioulo haitiano estaria em destaque, em tamanho maior, e teria seu equivalente também em português. E a definição simplificada também recebe uma fonte maior no crioulo haitiano e também vem escrita em português. E a gente tem na página uma ilustração que ajuda na compreensão do verbete. Então, foi um processo mesmo de propor esse recurso para tornar mais acessível essa comunicação. Mas ele é um protótipo, né? Ele precisa de uma revisão, de melhorias que estão em processo agora durante a minha pesquisa de mestrado, que está focada em aperfeiçoar esse material tanto do ponto de vista teórico, então, e metodológico também, para de fato concretizar ele. No momento, esse protótipo eu tenho pronto somente a categoria de sintomas, né, que foi o que eu consegui apresentar como protótipo na minha defesa do trabalho de conclusão de curso. E ele está sendo utilizado na triagem da unidade em que eu atuo, para fins de aproveitamento mesmo, enquanto ele não está prontinho. Maravilha, mas eu ia lhe perguntar isso agora. Você tem alguma parte dele já para compartilhamento aqui com os nossos ouvintes, para eles acessarem, ou ainda você está realmente trabalhando com ele para ter o definitivo? Ah, estou vendo aqui. Pena que nós não estamos aqui no vídeo, estamos só no áudio. Eu estou vendo o calendário de mesa aqui. Menina, essa ideia é fantástica de fazer em forma de calendário de mesa, gente. Estou achando o máximo. Eu posso fornecer, ele é um protótipo, né? Ele não vai estar ainda as melhorias, né? Mas ele é o protótipo. Eu posso fornecer um link que leva para um documento no Google Drive que pode ser acessado. Então, eu posso deixar o link contigo depois, Helena. Ai, que coisa boa. Quero que deixe sim, porque inclusive, eu sempre digo, né, os nossos episódios são para dar ideias para as pessoas também. Então, de repente, alguém está passando por uma dificuldade, por um grupo também que não fala português e que é de outra etnia, que vem de outro lugar, e de repente a pessoa pode ter uma ideia, mas achei fantástica a ideia do calendário de mesa, gente, para facilitar o trabalho de quem está atendendo. Adorei, adorei. Muito bom. Bom, mas claro que nada são só flores, né? Então, quais foram os maiores desafios para fazer isso aí que você fez? E que está fazendo, né? Porque está mexendo nele ainda. É um eterno desafio. Eu acredito, né, que entre os principais desafios foi que ele precisou partir de necessidades e demandas muito específicas da realidade em que eu vivo, da realidade em que eu atuo. Então, foi preciso fazer uma pesquisa de campo, bem mão na massa mesmo, para identificar essas demandas. E eu sempre tive o apoio, né, da unidade que eu atuo, então eles me liberavam, às vezes, para conseguir fazer as entrevistas. Então, as colegas, né, que participaram das entrevistas profissionais, no caso, então sempre foram muito abertas, né, para a proposta. Mas então,
para a questão de dificuldade mesmo, durante a elaboração do material, era muito difícil a comunicação com essas migrantes. Por exemplo, na etapa das entrevistas, eu consegui, então, que intérpretes informais me ajudassem a mediar essas entrevistas, já que não tinha um serviço de interpretação formalizado disponível na região. Então, o que eu percebi nas entrevistas era que muitas vezes não se tinha uma interpretação adequada do que as entrevistadas estavam dizendo. Eu percebi assim que tinha muitas intromissões das intérpretes nas falas das entrevistadas, não tirando a relevância dessas pessoas, né? Porque muitas vezes elas estão ali, né, de favor, enfim, querendo realmente, a intenção é boa de ajudar, né? Mas como isso já mostra o quanto essas mulheres não têm voz, né? No caso, as gestantes, no meu caso que eu entrevistei as entrevistadas, elas não têm voz e nem autonomia para nem ao menos realizar uma entrevista comigo, quem dirá durante o atendimento pré-natal. Então, isso já me mostrou bastante coisa. Outro desafio, então, muito grande é a questão da tradução interlinguística, então, a tradução do português para o crioulo haitiano. Porque não é minha língua de trabalho, eu não sei crioulo haitiano, então eu não sabia direito de onde partir para fazer essa tradução, e eu sabia que o material precisava ser bilíngue. Então, eu busquei materiais de fonte acessível disponíveis na internet e utilizei um serviço de tradução automático para poder fazer essa tradução, que no meu trabalho de conclusão de curso foi revisada por uma intérprete informal. Então, agora, fazendo a revisão do meu trabalho, eu percebo o quanto isso continua sendo um desafio, né? Porque não, como já foi comentado antes também, não tem uma receita pronta para fazer as coisas. Ó, tem que fazer desse jeito. Então, buscar uma metodologia que funcione, que torne essa tradução mais significativa nesse contexto, mais acessível, é um desafio. Só que eu vejo que a elaboração do material não é, o desafio não é só na elaboração do material. Eu vejo como um grande desafio aquilo que eu também já mencionei antes sobre a implementação desse material depois de finalizado. É algo que me preocupa também na conscientização do uso desse material. Eu penso na necessidade de romper com essa resistência que se tem às vezes na inclusão e no acolhimento desses migrantes, né, que ocorre por questões culturais, ideológicas, e também na ideia que se tem de hierarquia, de que a gente, nós, profissionais de saúde, a gente é detentor do saber e eles não sabem nada, então a gente tem que ensinar eles. Então, eles são uma tábula rasa que não sabe nada sobre saúde. Então, não é bem assim. Eu acredito que ainda tem esses pontos de reflexão, justamente sobre a conscientização dos profissionais e gestores, sobre a importância desse tipo de recurso circular e ser utilizado, além da inclusão desses migrantes no contexto em saúde brasileiro, sem desconsiderar os conhecimentos prévios deles, as crenças e valores que eles carregam consigo. Então, é muito importante ser sensível a tudo isso. Bastante e difícil, né? Ai, ai, Sim. ai. Agora eu lhe pergunto, quanto tempo você tem ainda pela frente? Olha, menos de um ano de mestrado para falar Pois se sobre milhares de coisas. pelo que você está dizendo, se prepare. Sim. Mas também os trabalhos que a Maria José orienta nunca são simples, né, Maria José? Sempre eles são complexos, mas na verdade eles trazem uma grande contribuição, né? E eu estou percebendo que esse vai ser incrível, né? Já está sendo, né? Já está sendo. E olha, Nós temos um problema muito. não, Pode falar, Maria só José. queria dizer que a Mônica tem uma base muito boa, que é a base do TCC dela, do trabalho de conclusão de curso, né? Ela tem toda essa vivência, né, na prática, né? E aí é uma linguista aplicada, né? A gente não está teorizando tanto quanto deveria, porque a gente precisa mais dessa coisa mais aplicada. E ela tem essa base, né? Então eu acho que eu brinco com ela assim que ela tem um Fusca com alma de Ferrari, né? E que depois do mestrado, com certeza, ela ainda vai poder fazer muitas coisas, por exemplo, vamos pensar só na alimentação, por exemplo, cuidados com a alimentação, né? Da gestante. O que elas costumam comer, né? Então, acho que essa a ideia desse protótipo a gente pode depois expandir outras pessoas, né?
que se interessem, não só na área da linguística, mas também na área da saúde, por tratar de um tópico específico, né. Então eu acho que o principal E outra coisa, né, tem outra coisa, Maria José, para ela mesma, né, que não seja para outras pessoas, ela tem pano para manga aí para construir doutorado e pós-doutorado, né. a linguagem Eu simples fico é só imagi uma polêmica, né. A gente sabe que precisa de linguagem simples ali. Tem a lei, que bom que existe essa lei pelo menos, né, se alguém disser: "Ah, não pode usar dirimir dúvida", né. E inclusive tem uma lei, tem uma norma técnica sobre esse padrão de português, né. Então, tem apoio, não é o melhor apoio que a gente poderia ter, nem a lei, nem a norma técnica. Não sei a nota técnica da saúde, como é que vocês lidam com essas notas técnicas, mas enfim, a gente tem algum suporte, né. Então, mas o principal é a experiência da Mônica e o trabalho que ela já fez. Então eu confio que a gente vai ao final do tempo conseguir terminar o trabalho, e o trabalho da Mônica já foi premiado em diferentes, eventos da área de linguística e de tradução, então eu acho que a gente tem um bom prognóstico, para usar uma palavra difícil. e assim, né, seguiu mais ou menos o Vygotsky, né, aprendeu fazendo, né, Bem e está na prática. aperfeiçoando agora. Você sabe, eu acho uma tristeza, nós aqui no Brasil, a gente não tem uma lei, né, que obrigue a ter um intérprete, né. Nos Estados Unidos eles têm, né, eles têm uma lei que obriga a ter um intérprete. Eu não sei como é que eles operacionalizam isso, porque, por exemplo, dependendo de onde a pessoa venha, não vai ser uma coisa muito fácil encontrar um intérprete, e a lei diz que vai ter que ter, né. A gente aqui não tem essa lei também, nem para apoiar, né, fica muito por isso que você falou, não, eles têm problema apesar da boa vontade, tem problema, mas tem problema mesmo, porque são informais, né, estão ali, realmente não tem um salário para isso, estão ali para colaborar, então acaba que você tem que ter um jogo de cintura muito grande para transitar ali no meio da usuária, com mais o tradutor, com mais você mesma e com mais as barreiras que você disse que pode ter com a própria equipe, né. E aliás, você falou exatamente isso, você citou um pouco do seu receio, né, de conseguir botar isso para frente em termos de operacionalização por conta de barreiras, né. E aí eu lhe pergunto, tem alguma outra barreira específica que você veja para botar isso mesmo na pauta? E assim, o que que você acha que o que você está fazendo tem a ver de uma maneira mais direta, ou não tem, com essa nova lei da linguagem simples? Então, o principal, assim, é a conscientização mesmo da importância do uso desses materiais, né, na implementação desses materiais na no atendimento em saúde, né. Eu acho que essa é a maior questão. E sobre a questão da, linguagem simples, né, eu quero primeiro falar um pouquinho sobre o meu trabalho. Vocês também estavam pontuando, né, eu acredito que ele tem potencial para transformar essa relação da gestante com o pré-natal. Primeiro porque ele dá mais autonomia, né, para essa gestante, considerando, né, essas questões dos intérpretes informais, né, que não é adequado, né, apesar de eles serem importantes, né, estarem ali, às vezes é o que a gente tem, é o que a gente usa, né, porque é o que pelo menos faz a gente conseguir entender um pouco, mas não é adequado. Então, eu acredito que o glossário ele pode dar mais autonomia para essas mulheres. Então, para que elas participem das consultas de pré-natal sem depender de terceiros para fazer essa comunicação. E se for, então, ocorrer a participação de terceiros, né, porque é um direito, um acompanhante, né, se for do desejo da gestante, então que seja por vontade delas, não porque elas precisam de alguém para fazer tradução, para fazer a interpretação, porque não tem como entender. Então, trazendo um pouco sobre a questão do letramento em saúde, né, também o glossário pretende promover esse letramento em saúde para as migrantes, porque elas não é só sobre compreender a informação que é passada,
mas que elas possam agir conscientemente na tomada de decisões sobre a própria saúde e levar esse conhecimento para a comunidade. Então, a comunidade deles é muito forte. Então, quando elas conseguem levar o conhecimento em saúde, né, com base em informação, né, adequada, eles isso é muito importante. Então, eles podem tomar decisões a partir daquilo que é passado, levando em consideração sempre os conhecimentos prévios, os valores e crenças e tudo que eles carregam consigo, né, as questões culturais. E que as informações que venham para enriquecer. Quando a gestante entende o que está acontecendo, ela participa mais, ela pergunta, ela toma decisões mais informadas. E isso é fundamental para o atendimento humanizado. O que está errado é elas tomarem decisões a partir da desinformação, né? A partir de uma coisa que ela não entendeu. E para os profissionais, né? No caso dos profissionais, eu acredito que o glossário também vai ajudar muito, né? Como se fosse uma ponte, né? Ela ajuda a reduzir mal-entendidos, ela inclusive vai agilizar o atendimento, ela diminui aquela ansiedade de não saber se comunicar, porque o profissional fica ali, não sabe o que eu vou fazer? Então, eu sempre ouvi uma demanda muito significativa dos profissionais relatando essa dificuldade de comunicação com os migrantes. Eu acredito que o glossário tem o potencial de auxiliar, mesmo que num recorte de atendimento, né? Muito profissional, explicar, esclarecer certas etapas do pré-natal, como a amamentação, né, a vacinação, que são etapas muito importantes. E quando eu falo sobre a questão da língua, o material também promove bastante, não só um pouco de empatia, porque quando a gente se dispõe a falar na língua do outro, a relação muda também. Então, quando o migrante ele vê um material elaborado, pensado na sua língua, a relação dele com a unidade e com os profissionais muda, e para melhor. Então, a escolha de colocar o crioletiano lá em destaque, numa fonte maior no glossário, ela não é uma escolha aleatória. Ela foi uma escolha consciente, metodológica, para justamente valorizar essa língua. E que sirva como uma conscientização, né, de que essa língua também é uma língua na qual a gente pode falar em saúde, na qual se pode ter uma comunicação. E quando eu falo nessa língua, eu não estou falando somente do crioulo haitiano, eu também estou falando dessa linguagem mais popular, de uma linguagem mais simples, né? Então, também é possível ter uma comunicação dessa forma, né? E o fato do material estar nas duas línguas também ajuda no aprendizado da língua portuguesa por parte da gestante, que, apesar de ser muito importante a valorização da língua deles, também se deve motivar esse aprendizado da língua portuguesa. E também se tem uma maior aproximação e aprendizado do crioulo haitiano por parte dos profissionais que vão estar utilizando esse material. Eu, inclusive, tu vai aprendendo alguma coisa de vocabulário. Quando estou fazendo a pesquisa, estou aprendendo um pouco de vocabulário. Então, nesse sentido, também é muito, muito legal. E por estar em português mais acessível, então, expandindo um pouco a proposta do glossário, o material, ele também pode ajudar as gestantes brasileiras, porque ele está em português acessível. Então, visto que a barreira de comunicação ela não é só a diferença de idioma, mas também nessa dificuldade de compreensão desses termos técnicos, de palavras que são difíceis de compreender, então, que acabam ocorrendo nesse contexto de comunicação. Então, nesse sentido, ele também pode vir a auxiliar os profissionais e as gestantes brasileiras a ter uma comunicação mais eficaz. Então, trazendo de novo para a questão da lei, da linguagem simples, eu acredito que não tem receita para a elaboração de materiais acessíveis, porque a gente sempre está buscando, né, diante dos diversos desafios desse trabalho, buscando, mas o que será o que é mais adequado fazer aqui, o que dizem para fazer aqui? Não tem. Então, a gente tem que ver o que é melhor nesse contexto. Porque o material acessível ele não é só um material traduzido com técnicas de linguagem simples, né? Apesar de sim utilizar e poder se basear, né, nessas técnicas. O glossário, nesse caso, né, de pré-natal para gestantes haitianas, ele é um material
pensado estrategicamente e com muito carinho, partindo de uma realidade específica, né? E que sim, a partir de um conjunto de estratégias, ele tem o potencial para se tornar um material acessível de fato. E eu espero muito que ele se concretize, que ele seja de fato utilizado, multiplicado e também adaptado para mais realidades e outras demandas. Com certeza, e inclusive passar isso para sensibilizar e conscientizar o Ministério da Saúde, né, que é quem pode replicar isso para todas as unidades, né, do Brasil, né. E aí é como você disse, você pode adaptar para uma brasileira mesmo, nativa, né, Uhum. ou você pode ter adaptações para outros migrantes que nós tenhamos, né. Outras línguas, enfim. Eu fico imaginando, assim, como nós os japoneses, por exemplo, como eles sofreram no nosso país, né, porque a língua é muito distante da nossa. Quando eles fizeram aquela migração em massa há anos e anos atrás, se eles tivessem se beneficiado desse tipo de ideia, não é, para poder ter um atendimento, né, porque eu acho que eles foram mesmo, vamos dizer assim, num termo bem popular, aos trancos e barrancos que eles acabaram sendo atendidos e não sei até que ponto que teve prejuízo ou não no dia a dia deles, porque realmente é uma língua muito distante da nossa, né. Bom, o crioulo haitiano, pelo que vocês estão dizendo, também é, né. Então, é interessantíssimo a gente pensar, o nosso país é um país com muita migração. Então é interessante sim que tenha isso, é interessante que a ideia possa ser replicada, que você crie multiplicadores. Eu estou muito encantada com o trabalho, com a ideia em si, sabe. Estou, assim, expectante que você passe os links, a Maria José também com o link do diabetes que ela falou, porque eu acho que vai ser vai ser uma cerejinha no bolo do nosso episódio, que já está sendo um bolo super gostoso hoje, né. Tá. Gente, eu queria agradecer, mas antes de agradecer e finalizar, eu queria saber se vocês ainda querem acrescentar alguma coisa. Não, eu acho que a gente já falou demais da conta até, então o ideal é que a pessoa tenha uma pia cheia, muito cheia de louça, e avisar já logo no início que é um episódio longo, que a gente fala pra caramba. Mas vale a pena, vale a pena. Vai valer a pena ouvir. E, né, nós estamos com 1 hora e 48 minutos, mas eu acho que isso daí vai ser uma coisa que o pessoal não vai nem notar. Pode ter a pia cheia de louça, pode estar tomando banho, pode estar andando, caminhando na rua, mas vai ser um assunto bem interessante. Eu tenho a impressão que muitos vão parar, não vão fazer nada mesmo, vão só ficar concentrados ouvindo, porque o assunto é muito rico, a discussão foi muito rica e, assim, o fato de vocês terem, botado a questão da lei e mais a questão de uma prática, né, pensando nisso também, eu acho que foi, sabe, foi uma coisa muito casada, muito boa, muito bonita para os nossos ouvintes. Então eu só posso agradecer, né. Eu sei que o marido da Maria José disse que: que vocês estão fazendo numa sexta-feira à tarde, em praticamente véspera de Natal?", mas graças a Deus que vocês toparam, e a gente está podendo fazer esse episódio tão bonito aqui, que vai ser o nosso último episódio do ano. Ó, Nós vamos fechar a apresentação do podcast da Rebraus, né, com esse episódio de vocês. Então vai ser um fechamento de 2025 com chave de ouro, para deixar todo mundo com o coração quentinho e com ideias fervilhantes para projetos individuais que possam se apoiar nisso, não é não? é isso aí. Exatamente. Então tá bom, gente. Muito obrigada, também agradeço aqui aos nossos ouvintes, estimulo eles a escutarem com muita calma esse material, aguardo todo mundo para os episódios de 2026. Até lá, tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tá bom. Obrigada.